Nós temos que confrontar todo o mal. Precisamos assumir o nosso lugar. Assumir o nosso lugar, que o Senhor nos chamou. E fazer as obras que Ele nos chamou para fazer. Amém? Então, eu ando chato com isso. Vou ver as maravilhas do Senhor acontecendo entre nós. Vou ver um avivamento. Povo avivado, gente curada, em nome de Jesus. Queria que você tivesse esse mesmo desejo no teu coração. Que nós precisamos nos mover. Amém? Eu quero ler uma história. Queria que você abrisse tua Bíblia em Lucas 14, 25. Falar uma coisa que nós já estamos acostumados a ouvir. Falar um texto conhecido de nós, das Escrituras. Porém, eu acredito que vivemos num tempo onde precisamos repetir as mesmas coisas. Comunicar a fé. Falar da parte do Senhor. Relembrar, né? Relembrar que a palavra diz que nada é novo debaixo do sol. O que foi, vai continuar sendo, e vai vir de novo, e já foi um dia. O que é hoje, um dia já foi. Porque a palavra do Senhor, ela não muda. Presta atenção nisso. Jesus falou que a palavra dele não muda. Ele disse que o céu e a terra vai passar, mas a sua palavra não passará. Ele disse que essa não vai passar nunca. Então nós temos que perceber a movimentação que vivemos e nos lembrar ou relembrar das coisas que o Senhor falou conosco. Porque, segundo João fala na sua epístola, diz que tudo, na verdade, ele fala que o que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé, ela vence o mundo. E aí, eu posso parafrasear João falando que tudo que o diabo quer na vida é roubar a tua fé. Ele quer roubar a tua fé. Ele quer fazer você desacreditar daquilo que o Senhor falou. Ele quer desacreditar. E é um sistema antigo. Isso é tão antigo quanto a nossa existência. Porque foi assim que a serpente falou com Eva. A serpente encontrou Eva no paraíso e ela questionou. O diabo questionou exatamente o que Deus havia dito. Não foi assim? E questionou fazendo a mulher raciocinar. Falou assim, foi assim que Deus disse. Não poderás comer de nenhuma dos frutos de nenhuma árvore. E aí Eva falou, não foi isso não. Foi isso não. Deus falou que eu só não posso comer do fruto dessa árvore aqui. Porque disse que no dia que eu comer desse fruto eu vou morrer. E realmente foi o que Deus falou para ela. Foi a fé que Deus colocou no coração de Eva. Falou assim, nessa árvore, se você tocar, você vai morrer. E aí é a hora que o diabo entra e fala assim, tem nada a ver, não é bem assim. Não é bem assim, não. Raciocina comigo. O que Deus falou é que se você comer desse fruto, você vai ser igual a Ele. Tu vai ser conhecedor do bem e do mal. Conhecimento. E aí o desejo pelo conhecimento fez com que um homem que vivia no paraíso, que tinha a presença do Senhor todo dia, comungava com Deus todo dia,
Foi exatamente esse desejo que levou uma desobediência e que colocou esse homem fora da presença de Deus e botou ele para fora do paraíso. E aí, amados, se nós não atentarmos bem para as coisas que o Senhor nos fala, já nos falou um dia, nós não vamos ser diferentes do que Adão e Eva no paraíso. Vamos estar sempre sendo colocados para fora, ludibriados pelo diabo, enganados pelo nosso desejo de conhecimento, e vamos viver fora da vontade do Senhor. E aí a música que nós cantamos, só o refrão aqui, que os meninos vão ensaiar para novembro. Mais vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida sem jamais te conhecer. Na verdade, quem falou isso foi o salmista. Davi declarou: um dia nos teus átrios, ele nem falou no santo lugar, nem falou no lugar que nós estamos. Nem falou daquele que recebe, que tem por habitação o Espírito Santo. Porque naquele tempo, o máximo que o homem poderia fazer, se não fosse um sacerdote, era chegar no átrio. E aí Davi fala: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Só quem provou da presença consegue valorizar esse momento, esse dia. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? E aí eu me lembrei hoje de um dos primeiros textos que eu ouvi falando sobre o reino de Deus. E pensei, eu acho que é bem propício a gente começar a falar as mesmas coisas. E aí, vamos ler o texto? Diz assim, Lucas 14, 25, não foi isso que eu falei? Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo a combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que palavra! Que confronto!
Jesus aqui ele coloca as condições para ser discípulo dele. As condições do reino. Primeiro ele está dizendo que se o amor não for supremo a ele, se ele não for o primeiro de tudo em nossas vidas, nós não vamos poder ser discípulos dele. Ele está falando que o amor supremo é porque a palavra aborrecer é amar menos. Ele está falando, aquele que tiver por mais importante, por mais precioso na sua vida, o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e até a própria vida, não tem como ser meu discípulo. Não tem como. Não tem como ser. E aí ele faz uma pergunta, ele fala assim, qual é o homem que vai construir uma torre e não calcula primeiro o preço? Curioso essa pergunta. Por que é curioso? Porque todo mundo que quer começar alguma coisa na vida, eu acredito que queira terminar. Sim ou não? Alguém começa um casamento pensando em acabar? Alguém nasceu aí já pensando em morrer? Eu toda vez que vou no velório, essa semana eu fui em um, eu tenho que me lembrar que a morte ela é uma intrusa, que ela chega sem ser chamada, que ela invade a nossa vida a despeito do nosso querer, da nossa vontade. Não é assim? Não pede licença, ela simplesmente chega. Mas eu não conheço ninguém que viva na perspectiva de que vai morrer, que acha que isso vai acontecer um dia contigo. A gente esquece. A gente esquece. É por isso que Salomão falou que é melhor estar na casa em luto do que na casa em festa. Porque na casa em luto o homem está diante da realidade dele, está mais pronto para ouvir o Senhor. Mas a gente vive uma vida de festa. Essa é a verdade. Então nem a nossa vida a gente pensa que um dia vai acabar. A gente não vive nessa expectativa. Alguém tem filhos e pensa em não vê-los crescer e não acha, e acha que um dia vai vê-los morrer antes de você? Também não. Porque nem é a ordem natural das coisas. Então eu acredito que ninguém faça nada sem ter o desejo, não a certeza, mas o desejo de concluir, de terminar, de ver o trabalho pronto. Eu não acredito que nenhum artista faça alguma obra para não vê-la pronta. Acho que o desejo de todos é ver aquilo que nós começamos a fazer sendo finalizado e com êxito. Finalizado com graça. Finalizado para ser bom. Não é assim? Sim ou não? A vida com Jesus também. Ninguém encontrou o Senhor, a salvação, ninguém teve a revelação de Jesus para que um dia pensasse em abandoná-lo. Para que um dia dissesse que aquilo que você creu é mentira. Para que um dia que você olhasse para as verdades do Senhor e falasse isso aqui não vai acontecer. Mas pensa numa coisa difícil, que é o coração humano. O coração do homem é muito difícil. É muito difícil. Por que é muito difícil, amados? Porque nós temos dificuldade para compreender a nossa caminhada com o Senhor. Existe uma dificuldade no nosso coração em saber que nós temos um dono, um Senhor. Em saber que a palavra do Senhor ela vai julgar o homem no último dia. Em saber que um dia nós vamos estar diante de um tribunal. Palavra de velório essa. Mas é bom lembrar que um dia todos nós estaremos diante de um tribunal.
e vamos dar conta de toda a nossa obra, quer ela tenha sido boa, quer ela tenha sido má. E diz que todos os homens vão comparecer naquele dia, grandes e pequenos, de todos os lugares, vão comparecer diante desse tribunal para serem julgados. Você entende o que eu falo? Sim ou não? Amém? Como será esse dia? Quem almeja a volta de Jesus? Quem almeja? Quem pensa que Jesus vai voltar aí? Quem deseja essa volta? Ou quem é igual a Raquel aí? Qual é, pai? Eu já falei aqui, né? Que a Raquel, quando a gente falava que Jesus ia voltar, ela começava a chorar. Desesperada. Eu ficava preocupado, né? Adolescente. Falava, meu Deus, o que essa menina tem? Fala, papai, filha, qual o problema? Não tinha problema. Para mim, ela não falava. Até que um dia ela abriu o coração. É que um dia eu falei para ela que os cães não herdarão o reino. Estava lá em Apocalipse. Mas eu falava isso brincando com ela, que ela tinha um cachorro. E ela ficava lá com o Dick, brincando. Eu falava, filho, deixa esse cachorro para lá, porque os cães não vão herdar o reino. Quando eu falava que Jesus ia voltar, a primeira coisa que ela pensava, o Dick não vai. Aí ela chorava. Tadinha da Raquel. Até eu entender isso para explicar para ela que os cães não eram o cachorro dela, o papai estava brincando. Ela chorou bastante, né, Raquel? Mas ela tinha, pequenininha, a concepção de quem ia ficar de fora. Uma coisa serviu para ela aprendeu. Que no dia que Jesus voltar, uns vão entrar e outros não. E no caso do Dick, do cachorro dela, era alguém que ela amava, né? Eu até perguntei um dia desse, será que o amor da Raquel por um cachorro pode ser maior do que o nosso por alguém que vive conosco? Para as pessoas que estão à nossa volta, que vão ser julgados, sentenciados por não conhecerem Jesus, e nós somos aqueles que podemos falar para eles? Já pensou nisso? Sim ou não? É bom pensar. E aqueles que Jesus falou que não calcularam bem o valor, o custo do reino. Porque tem aqueles que não calcularam o custo, não tem? Que começaram, mas não acabaram. Jesus não fala isso à toa, ele está falando assim, qual é o homem que senta para construir uma torre e não calcula para ver se vai terminar? Porque ele falou que tem uma sentença também para isso. Qual é a sentença? Quem lembra? A gente acabou de ler o texto. Primeiro vão zombar dele. Todos irão zombar dele. Todos vão zombar. Falando o quê? Esse aí começou e não terminou. Eu conheço a história na Bíblia de um homem que começou e não terminou, virou um bobo da corte, palhaço, chamado Sansão. Sansão foi esse homem, que amou mais a própria vida, na verdade amou mais os seus olhos. Foi guiado pelos seus olhos. Palavra para os nossos dias de hoje. Quando falei aqui sobre pornografia, lembra? Sansão andou tanto pelos seus olhos que ficou cego. Foi a primeira coisa que o diabo fez, foi cegar os olhos dele. Os inimigos dele, quando aprisionaram ele, a primeira coisa que aconteceu foi cegar os seus olhos. De tanto que ele andou pelos olhos. Quando você vê a história de Sansão, você vê que ele olhava e gostava. Olhava e era agradável aos seus olhos. Olhava e queria. Sansão tinha um problema com ele. O problema dele era gostar das mulheres
que Deus falou para ele que ele não poderia ter. E aí foi exatamente isso que tirou de Sansão a sua visão, a sua graça, a sua força, a sua unção, e se tornou o bobo da corte, palhaço. O final da vida de Sansão era ser chamado para que brincassem com ele e todos os filisteus rissem dele. Porque era um homem tão forte que colocava medo nos seus inimigos e se tornou um homem fraco que apanhava na cara e não sabia de onde vinha o tapa. É isso que Jesus está falando aqui. Isso tem a ver com a gente? Tudo a ver. Porque por falta de ouvir a palavra do Senhor e acreditar quando ele disse que aquele que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Existe uma condição para isso. Ser discípulo é condicional. Você ou quer ou não quer. Mas não é simplesmente você escolher querer. Porque eu posso escolher querer e viver a minha vida boa. Não é assim? Isso aqui é muito radical, eu vou mais leve. Essa condição Jesus não deixou. Essa escolha, ele não nos deu para fazer. Ele deu uma escolha assim, ou é discípulo, ou é o bobo da corte. Ou é discípulo, ou é aquele que começou, mas não terminou. Ou é discípulo, é aquele que vai ser escarnecido. É aquele que vai ficar com a coisa inacabada. Ele não falou para que a gente escolhesse, ele falou para nos alertar. É um alerta. Não é uma escolha, não é uma opção. Porque ele não olhou, ele não falou essa palavra para quem não queria nada com ele. Porque como é que começa o texto? Grandes multidões faziam o quê? Seguiam Jesus. As multidões seguiam ele. Diz que aí ele parou, olhou para as multidões e falou as condições. Se vocês querem vir após mim, tem uma condição para vir após mim. E aí ele dá a condição. Entende isso? A multidão, amado, a multidão ela não vai para o reino, ela não vai para o céu, para você entender melhor. Na multidão não tem salvação. A multidão está condenada ao inferno. Ela está perdida. Jesus não quer a multidão que ande atrás dele. Ele não quer. Não tem valor nenhum. Vou lembrar vocês. Jesus multiplicou os pães, lembram? Quem lembra dessa história? Ou eu preciso ler? Lembra? Jesus multiplicou os pães. Tinha um monte de gente faminta. Andando com ele no deserto. E ele olhou e ficou compadecido delas. Guarda isso aí. Compaixão. Jesus tem compaixão da multidão? Tem. Ele quer alimentar a multidão? Quer. Ele faz milagre? Faz. Faz. Quem conhece aí, já viu algum ímpio receber um milagre de Deus? Sim ou não? Desviado receber milagre de Deus? Recebe. Ele é amor. Está escrito que ele não faz acepção de pessoas. Para esse quesito. Para esse caminho. Para o caminho de receber um milagre, para o caminho de receber compaixão. Para esse caminho não tem. E ele se compadeceu deles porque eles não iam morrer de fome para voltar. E ele falou assim, vamos alimentá-los para que eles vá embora. Os discípulos olharam e falaram, como é que a gente vai fazer, gente? Se tivesse dinheiro, não tinha padaria.
E se tivesse padaria, não tinha como fazer tanto pão. Era um milagre mesmo. Porque foi exatamente isso que eles questionaram. Quanto dinheiro precisaria? Aí, bom, primeiro problema, não tem esse dinheiro. Segundo problema, aonde arrumaríamos tantos pães? Não tinha essa padaria para aquela multidão toda naquela hora. Então, outro problema. Mesmo que se tivesse a padaria, onde nós iríamos comprar tanto pão? Porque se tivesse, ela não ia ter esse pão todo. Eu sei disso, que a gente chega às vezes no grupo caseiro para comprar sopa, né, Nando? Vai comprar sopa ou pão, aí não tem, né? Ah, a gente queria 30 pães daquele ali. Quantos? Não, essa hora. Não, tem não. E sopa, só tem essa aí. Não tem. Quer dizer, tem um dinheiro, mas não tem como comprar porque não tem. Eram dois problemas. Ele se compadecia e fazia o milagre. Ele alimentava a multidão. Vai lá, alimenta a multidão. E aí faz o milagre através dos discípulos. Geralmente, ou via de regra, o Senhor sempre usa alguém para ser o portador do milagre. Ele faz sempre através de gente. Sim ou não? Amém? Então ele faz multidões. Ele faz milagre para a multidão. Mas aí ele vem andando, pega um barquinho, vai lá para o outro lado. Quando chega lá, a multidão vem toda atrás dele de novo. Aí ele para assim, olha, fala assim: vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que vocês comeram. Papo reto. Vocês só estão vindo aqui porque vocês comeram do pão lá do deserto. Mas vocês não querem nada com o pão do céu, que desceu do céu. Porque a minha carne e o meu sangue são comida. Ele está falando, vocês têm que ter compromisso comigo. Porque essa fala de Jesus é isso, é compromisso, é comer da minha carne e beber do meu sangue, é ter compromisso comigo, é uma aliança. Esse pão do céu vocês não querem comer. Trabalha pelo pão que não perece. Porque esses que você comeu lá no deserto vai te dar fome de novo. Isso aí vai passar. Esse milagre passa. Ele é temporal, ele é só para esse momento. Mas o Senhor, ele é eterno. E ele fala, trabalha pelo pão do céu. Porque quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, ou seja, quem não tem compromisso comigo, não vai herdar o reino, não pode ser. Essa palavra escandalizou a multidão. Escandalizou. Todo mundo foi embora de um a um. Um a um foi embora. Ficaram os 12. E Jesus olha e vocês não vão embora, não? Pode ir. Sabe o que isso quer dizer, amados? Ele não precisa da gente. Nós precisamos dele. Entende isso? Porque tem gente que serve a Jesus achando que faz favor para ele. Tu já imaginou um servo que acha que está fazendo favor? Né, Zé? Eu encontro um monte de servo que acha que faz favor para o Senhor. Faz favor. Eu conheço gente que questiona a sua fidelidade. Eu sou fiel a Deus, mas estou passando por um problema. Não consigo entender isso. Esse é um servo que está questionando. Porque ele acha que está fazendo um favor. Porque ser fiel é um favor. É uma troca. Aí, palavra do Senhor para você nessa manhã. Ele não precisa de você. Antes que houvesse o haja luz, ele já era Deus. Entende isso? Antes que tudo existisse, ele já era.
Ele é Deus. Não precisa de você, não precisa de mim, ele não precisa de ninguém. Nós precisamos dele. Desesperadamente precisamos dele. É por isso que Pedro dá aquela resposta e fala: Senhor, para quem iremos nós? Tem até a música que a gente canta aí, né? Para onde iremos nós? Para onde, né? Mas está errado, o texto é para quem? A palavra de Pedro foi: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Você vai para onde? Para onde você vai? Quer ir embora? Está achando que faz favor para o Senhor? Ele não precisa de você. Mas você precisa dele. Porque ele tem a palavra de vida eterna. A palavra do Senhor é vida. E a palavra do Senhor garante a vida eterna. Por isso que nós temos que viver a palavra. O salmista declara: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro. Se ele falou que se você não renuncia a tudo quanto possui, você não vai ser discípulo dele, você vai ser um sal insípido, que não serve para nada. Não serve nem para a terra, nem para os homens. Não tem valor algum. E ele fala que o sal, quando perde o sabor, não tem como restaurar o sabor dele. É dura essa palavra, mas necessária de ser ouvida. Porque nós vivemos num tempo da relatividade. Nós vivemos no tempo dos conhecimentos. Nós vivemos no tempo onde as verdades elas não são mais absolutas, elas são relativas. Vivemos num tempo que é onde você ouve alguma coisa, você está aí me ouvindo e já está abrindo o Google para ver se é verdade. Para ver se tem uma palavra contrária àquela, para ver se tem alguma atenuante daquilo. Mas o Google não é a Bíblia. O Google não é a Bíblia. A inspiração e a revelação não vem na internet, ela vem do Espírito Santo. Ela é uma outra conexão. É outra conexão, é uma conexão do céu. Entende o que eu falo? Sim ou não? A conexão do céu. Quando você se perde da conexão do céu, quando essa conexão é quebrada, quando o teu Wi-Fi não funciona, e o Espírito Santo para, tudo é relativo. Tudo é relativo, a tua fé vira relatividade. O que Jesus falou vira relativo. Os mandamentos viram relativos. Você não sabe para que lado vai. Negocia com tudo. Ouve o que eu estou te dizendo. Em nome de Jesus. Aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Não pode. O Senhor tem buscado discípulos. Vivemos hoje num tempo onde nunca se necessitou tanto de discípulos. Eu tenho 27 anos de evangelho. Agora que eu estou começando a ver a necessidade de fazer discípulo com mais clareza. Com mais clareza. Por quê, amados? Porque quando a gente anda pela igreja, quando a gente conhece gente, conhece crente,
a gente consegue diferenciar quem é discípulo do Senhor, quem não é. A gente consegue olhar e saber de quem Jesus é Senhor, é dono, e de quem ele não é. E é simples isso. É Lucas também, Lucas 6,46, Jesus fala assim: por que você me chama de Senhor, Senhor? E não faz o que eu te mando. É um protesto. Por quê? Porque não tem nada a ver você falar que ele é Senhor se você não obedece a ele. Porque ele só é Senhor se você obedecer. O Senhor está condicionado à obediência. Entende o que eu falo? Sim ou não? Ser Senhor está condicionado à obediência. Eu tenho um dono. E se eu tenho um dono, ele tem regras. E se ele tem regras, eu tenho que andar segundo a regra dele. E para que eu ande nela, eu tenho que temer a ele. Eu tenho que saber quem ele é. Se você não consegue nem temer o Senhor e nem ter noção do final da tua vida, como é que você vai viver uma vida com Cristo? É uma vida difícil essa, mas que precisa ter revelação. Precisamos nos voltar para o Senhor de fato. Precisamos relembrar todos os dias a palavra dele. E isso vale para todos. Isso vale para mim e vale para você. Porque tem coisas na nossa vida que a gente começa a fazer concessão. Começa a fazer concessão. Porque a gente acha que pode negociar com as coisas. Mas quem negocia com Deus, amado? Quem negocia com Deus? Fala para mim. Eu estava pensando hoje de manhã umas coisas interessantes sobre motivação. Motivação. Para pensar. Nós cremos na unidade. A unidade que eu falo é assim: nós cremos que Jesus ele só tem uma igreja. Fala comigo. Jesus só tem uma igreja, para você acordar. Acorda quem está do teu lado aí. Fala, acorda aí, ó. Fala assim, ó. Jesus só tem uma igreja. Fala de novo, bem alto, assim, que nem aquele cara do vídeo do YouTube. Fala pro teu irmão assim: Jesus só tem uma igreja. Só acordou a metade até agora. A unidade que a gente crê é essa. Por quê? Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém? Jesus vai vir buscar a sua igreja. Qual? Hein? A igreja dele, não é a nossa. Ele vai vir buscar a sua igreja, a igreja dele. Qual é essa igreja que ele vai vir buscar? Pessoas. Ele vai vir buscar gente. Ele não vai levar prédio, placa, nome, denominação, não vai levar nada disso. Ele vai levar pessoas, porque a igreja de Jesus é onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Amém? Paulo perseguia a igreja como? Ele perseguia a gente, prendia e matava. Que igreja é essa? Gente. Então nós cremos na unidade da igreja. Deus anima a unidade. Deus anima que nós tenhamos ânimos e sejamos um. Sim ou não? Aí eu fiquei pensando, vocês conhecem uma unidade maior do que o da Torre de Babel? Foi a única unidade perfeita que eu li na Bíblia até hoje. Diz que o povo era um. Palavra do Senhor. Isso foi Deus que falou. Ele falou assim, ó, eu vejo que o povo é um. E tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Porque a unidade produz essa força. É igual quem assistiu Procurando Nemo. Eu assisti 65 até agora. Quem assistiu Procurando Nemo aí, conhece? Isso. Lembra quando no finalzinho pega aquela rede lá e sobe os peixes todos e leva o Nemo lá junto? Aí ele fala assim, eu sei como sair daqui, manda todo mundo nadar para baixo. Continue a nadar, e todo mundo nada para baixo, aí quebra o negócio do barco. A unidade tem esse poder. Você pode ser preso numa rede, mas se todo mundo focar na mesma direção, é um ensino, desculpa aí, mas é um ensino aí Procurando Nemo. Todo mundo focar na mesma direção,
eles vão conseguir vencer o seu objetivo, a unidade. A unidade em casa, a unidade no casamento, a unidade no corpo de Cristo, a unidade na criação dos filhos, ser um. Ser um. A unidade com o Senhor. Jesus, quando orou, falou: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Que eles sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia. Porque se a gente tiver essa unidade perfeita com Ele, como Jesus tinha com o Pai, se a gente tiver com eles a mesma unidade, cada um de nós vai ser um Jesus na terra, fazendo milagre, representando Ele. E o mundo vai poder crer, porque vai ver. Ele vai ver pessoas cheias do Espírito Santo, unidas com o Senhor, no mesmo propósito. Entende isso? E aí Deus fala: olha, esse povo ele é um, tudo que eles fizerem eles vão intentar, vamos descer lá e vamos confundir as línguas, para que eles não alcancem o objetivo deles. Gente, mas o Senhor não fala que é para ser um? Mas o propósito estava errado, o motivo estava errado. O motivo de Babel era criar uma torre para o nome deles ser célebre. Deus não estava nessa unidade. Não era uma unidade para o bem, era uma unidade para o mal, era uma unidade para exaltar o nome do homem. Entende isso? Era para isso. E aí não dá certo. Safira e Ananias morreram para dar uma oferta e eles combinaram entre eles, tiveram unidade, eles foram cúmplices. Mas pensa num casal unido. Vamos vender o terreno? Vamos dar de oferta? Vamos. Estou contigo, marido e mulher. Difícil isso, né? Sim ou não? Só as mulheres. Só as mulheres. Os homens não, os homens são mais razão. Só as mulheres. Vamos vender nossa casa, vamos dar de oferta. Tá maluco? Como é que a gente vai viver? Mas pensa num casal com unidade. Era um ou não era? Vamos vender o terreno, vamos dar de oferta? Vamos. Chegaram lá, venderam o terreno, o dinheiro era maior. Vamos mentir e dizer que a gente só recebeu a metade? Vamos também. Dar oferta era de Deus, estarem os dois juntos era de Deus, mas mentir não era do Senhor. O motivo estava errado. A motivação estava errada. Entende isso? Sim ou não? Você quer ser discípulo de Jesus? Quem quer? Refina os teus motivos. Pensa nas tuas motivações. Pensa no porquê você faz as coisas. Se de fato é para agradar o Senhor, é para obedecer a palavra dele, ou se é para você. Que aí você vai descobrir o porquê você desagrada. Porque geralmente quando a gente desagrada é por nossa causa também. É para tornar o nosso nome célebre. É para a gente levar vantagem em alguma coisa. É para satisfazer o ego. O eu está sempre envolvido. Refina as motivações. Porque a conta tem que fechar. Tem que ser dele. Tem que ser por ele. E tem que ser para ele. Amém? Mas alguém pode errar no caminho? Sim ou não? Pode? Eu li uma coisa essa manhã interessante. Eu vou terminar aqui falando isso. Jesus ele nos deixou uma lição. Ele lavou os pés dos discípulos, lembra? Sim ou não? Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele não só estava mostrando a humildade dele. Ele estava falando que ele podia lavar os nossos pecados. Ele podia lavar as poeiras dos nossos pés. E ele fez isso antes que a gente pedisse para ele. Porque ele morreu na cruz pelo meu pecado sem que eu tivesse entendido que eu era pecador e pedisse perdão. Mas esse benefício ele já fez antes. Ele já nos deu antes. Isso confunde a mente de muita gente. Isso traz uma confusão na mente.
É a misericórdia e o amor de Deus, ele traz uma confusão na mente. Por quê, amados? Porque quando eu entendo que existe perdão para os meus pecados, eu posso querer pecar voluntariamente, porque eu sei que na hora que eu me arrepender, ele vai me perdoar. Eu já ouvi tanto desviado falar isso. Como eu já ouvi desviado, garantido na graça, garantido no amor. Eu conheço desviado hoje, que já conversou comigo falando assim, quando chegar a perseguição eu me arrependo. É sério, amados. Estou falando que a cabeça do homem pensa. E quem conhece a palavra pensa mais ainda. Porque acha que pode negociar. Deus julga a intenção do coração. Ele julga as motivações. Por isso Babel, por isso Safira e Ananias morreram. Porque ele julga. Ele sabe o que passa aí dentro. Para uns dá certo, para outros não. Aí a gente pergunta por quê? Porque Deus julga a intenção. Deus conhece o coração. Deus conhece a pureza de cada um. E não julgue você, homem mortal, que você pode negociar com o Senhor. Porque não pode. Entende o que eu falo? Olhe para a palavra. Tenha seriedade com ela. E se volte para ela com toda a tua diligência. Porque o Senhor vai te cobrar cada ato teu. Amém? Sim ou não? Acho que é isso. Eu ia dar um testemunho, mas não vou dar não. Eu posso dar sim. Você sabe quem negociou com o Senhor? Eu não vou dar nome não. Não vou falar da pessoa não. É que eu lembrei da Bíblia. Eu falei aqui de Sansão. Sansão foi um cara que negociou. Desse aí eu posso falar. Desse eu posso falar. Vou te falar de Sansão. Quando Sansão revelou para Dalila o seu segredo, está escrito isso lá em Juízes. Você pode ler isso. Quando Sansão revelou para Dalila o seu segredo, e ela lhe cortou os cabelos, e ela fez como fez das outras vezes, falou assim, Sansão, os filisteus vêm sobre você. Está escrito lá, pode abrir lá Juízes. Vai estar escrito exatamente assim. Pensou Sansão. Disse Sansão. Eu vou me livrar, como já o fiz das outras vezes. Vírgula. Porém, o Espírito Santo havia se apartado dele e ele não percebeu. Esse é o problema. Esse é o problema da gente conhecer e negociar. Porque nós não sabemos a hora que vem a vírgula e o porém. Não existe um termômetro para isso, depende de Deus. É Ele que olha o coração. Eu só queria te falar uma coisa. Se a vírgula chegar, acabou para você. Mas Cidinho, você está me falando que aí depois eu não vou ter perdão? Até pode ter. Porém eu quero te falar que a tua vida não vai ser boa. Não vai ser boa. Davi recebeu o perdão do Senhor. Recebeu ou não?
Na hora, no ato. No ato, Davi recebeu perdão. Natan falou para ele, mas Deus já te perdoou. Você não vai morrer. Deus é assim. Mas o filho que te nasceu vai. E a espada nunca mais vai sair da tua casa. Lê a história. Lê a história. Lê a história familiar de Davi. Foi perdoado? Sim ou não? Foi. A misericórdia e o perdão de Deus está aí para nós. Todo dia ela se renova. O curso da nossa vida, nós decidimos qual vai ser. A decisão nossa. Com Ele. Amém? Eu não sei o que te custa hoje. Eu não sei. Porque assim, se eu me humilhar, e o quê? E sacrificar o quê? Aquilo que me custar. É justamente o que nos custa que a gente não quer sacrificar. E aí pode ser várias coisas. Pode ser o teu apetite sexual. Pode ser a concupiscência dos teus olhos. Pode ser o teu coração incompassivo que não tem perdão. Pode ser o teu desejo de ter algo, de alcançar algo, de fazer algo. Eu sei que aquilo que você tanto quer é aquilo que mais te custa. Mas é exatamente isso que a gente tem que sacrificar. Porque Jesus falou, aquele que não sacrifica o pai, aquele que não sacrifica a mãe, aquele que não sacrifica os filhos, a esposa, aquele que não sacrifica a própria vida, não pode ser meu discípulo. Se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta para nada. Nem para a terra, nem para os homens, só serve para ser pisado pelos homens. Amém? Enganoso é o coração do homem e altamente corrupto. Se corrompe, engana. Eu tenho um chamado nessa manhã para você. É um chamado para ser discípulo. Talvez um chamado que você já ouviu na tua vida. Talvez um chamado que você já tenha entendido. Tem algumas coisas na tua conta que na hora do teu orçamento você não colocou e passou. Não deu para acabar ainda. O legal de Deus é que o nosso orçamento não precisa de dinheiro. Ele só precisa de renúncia, de humilhação, de entrega, de devoção. É tudo que Ele quer. O Senhor tinha um caminho na vida de Pedro. E Pedro concluiu o seu caminho porque ele escolheu o lugar certo para correr. E a única coisa que Jesus queria de Pedro era saber se ele amava ele. Pedro, tu me ama? É exatamente o que ele está falando aqui. Aquele, tu me ama mais do que estes? E Pedro respondeu, tu sabe que eu te amo, Senhor. O meu orçamento estourou, faltou dinheiro lá atrás, eu te neguei. Mas eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Existe perdão para você, amado.
Existe caminho para você. Existe solução em Jesus para a tua vida. E eu vim disposto na manhã desse dia a te chamar para ser discípulo do Senhor. Eu não sei como fazer isso. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui e ele pode falar contigo. Ele pode abrir os olhos do teu coração. Ele pode abrir a tua mente. Ele pode fazer arder dentro de você o desejo com a chama do amor dele, para você se render e se curvar a ele. Quantos querem fazer isso? Você quer fazer isso? Eu queria que você fizesse exatamente aí onde você está. Do teu jeito. Da tua maneira. Você pode orar com alguém. Você pode orar sozinho. Você pode orar em pé. Você pode se ajoelhar. Eu sei que você precisa ter um momento teu com teu Senhor nessa hora. Eu sei que você precisa fazer alguma coisa com tudo que você ouviu. Você precisa ter uma resposta para o Senhor hoje, se você quer ou não ser discípulo dele. Porque ele quer concluir a obra da tua torre. Ele quer que você vença a guerra com esse pequeno exército que você tem contra essa multidão de exército que está lá fora. Mas você também precisa querer. Você também precisa querer. Você pode orar? Você pode fazer isso? Senhor, eu te louvo pela manhã desse dia. Te louvo pela tua palavra. Te louvo pelo Espírito que habita em nós, que está aqui. Eu sei, Senhor, que a obra que Tu começou em nossas vidas, Tu és poderoso para concluí-la, desde que nós tenhamos o querer, desde que esse desejo esteja no nosso coração. Eu espero, Senhor, ter despertado hoje aqui alguns corações que precisam de um conserto contigo, que precisam refinar as suas escolhas, que precisam de direção, Senhor. Eu estou sendo bem direto, porque eu sou assim direto. Que Tu faça hoje, Senhor, a obra nesses corações, que esses corações possam se render ao Teu senhorio, possam se render, Senhor. Que, Senhor, possamos entender a profundidade da Tua palavra. Haja um despertamento em nossos corações, Senhor. Haja um despertamento. Eu quero, Senhor, que Teu Espírito fale aos nossos ouvidos hoje. Tu me amas mais do que a esses, ou mais do que esses. Que nós possamos responder, Senhor, te amo. Senhor, Tu sabes que eu te amo. Que eu te amo, Senhor, e esse amor amo mais a Ti do que qualquer outra coisa. Esse amor supremo, ele venha sobre nós novamente. E que possamos, Senhor, declarar com toda a convicção que Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o dono. Tu és aquele que dirige. Tu és aquele quem dá direção. Tu és aquele ao qual nos rendemos. Tu és aquele ao qual, Senhor, nos curvamos. Tu és aquele ao qual esperamos, Senhor. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, o Deus das nossas vidas. Faz assim, Paizinho, em nome do Senhor Jesus.
Quantos podem dizer amém?